eu sou Renata Serrano, sou agente de viagens. Este é o programa Fazendo as Malas. O programa dá dicas de hospedagem, de gastronomia, dicas de passeio, mas hoje o destino é de enoturismo, o destino para pessoas que são amantes do vinho. Nós vamos falar de Mendoza, na Argentina. Esqueça a correria dos grandes centros urbanos. Mendoza convida você a sentar-se, relaxar e aproveitar o melhor do mundo dos vinhos. Considerada a capital do vinho da América do Sul, a cidade argentina está localizada aos pés da Cordilheira dos Andes e possui mais de 1.200 vinícolas. Tá bom para você? Mendoza tem muito mais a oferecer que apenas garrafas de maravilhosas safras de Malbec, que é a principal uva do país. A começar pela oportunidade de conhecer várias bodegas, como são chamadas as vinícolas na Argentina, e ver de perto todo o processo de produção do vinho, do plantio à degustação. Muitas abrem as suas portas para receber visitantes interessados em aprender sobre esta deliciosa bebida. O turismo de vinhos é o principal atrativo da cidade, mas não é o único. Mendoza é uma excelente oportunidade para praticar esportes de aventura. A modalidade de turismo também atrai um grande número de viajantes. A busca é por longas trilhas, escaladas em gelo, o rafting nas corredeiras, voos de parapente e aventuras na neve. Tudo com a proteção do Sentinela de Pedra, também chamado de Aconcagua, o ponto mais alto das Américas. Uma coisa interessante para nós brasileiros em Mendoza é a siesta, que acontece das 14 às 17 horas. É uma pausa que eles dão durante o dia. Praticamente as lojas estão fechadas neste período, só que o comércio vai até às 21 horas. A vida noturna também começa tarde, então prepare-se se quiser encarar a noite e estar disposto no próximo dia. Mendoza exporta vinhos para vários países e a sua história tem cerca de 500 anos. O projeto turístico Caminhos do Vinho significa mais do que visitar adegas. Envolve conhecer a cultura local e as histórias dos antepassados dos produtores. É muito interessante. São 3 as principais regiões produtoras de vinho. Vamos começar com Luján de Cuyo. Essa região é a que possui a maior quantidade de bodegas em Mendoza e é considerada a terra dos Malbecs. Algumas das maiores e mais tradicionais encontram-se nesta região. Entre elas, a Catena Zapata, que é a queridinha dos brasileiros. Seus vinhos de qualidade são bem conhecidos aqui no Brasil e já receberam muitos prêmios pelo mundo. Ela tem um edifício em formato de pirâmide, com vista panorâmica para os vinhedos e uma adega bem moderna e tecnológica. A Polenta Estate, apesar de ser uma vinícola relativamente nova, pertence a uma família com forte tradição no ramo e que era dona de grande parte da vinícola Trapiche. A estrutura é bem diferente, quase toda subterrânea, e o visual dos vinhedos é espetacular.
A Chandon pertence ao grupo francês Moët Chandon e diferencia-se das outras vinícolas da região por dedicar-se exclusivamente à produção de espumantes, que eu adoro particularmente. A visita passa por algumas etapas da produção, explica os dois diferentes métodos de elaboração, que é o Charmat e o Champenoise, e inclui a degustação de 3 tipos de espumantes. É uma das bodegas que se pode almoçar e muito bem, por sinal. A bodega Norton é uma das vinícolas mais tradicionais e com maior produção em Mendoza. A degustação dos vinhos acontece em etapas ao longo da visita, sendo possível provar a bebida em todos os seus estágios de produção, do primeiro tanque, passando pelo barril, até o produto final na garrafa. O almoço é maravilhoso e eu recomendo. A Belasco de Baquedano possui uma das mais belas vistas, os vinhedos com o Cordon de la Plata ao fundo, simplesmente fantástica. A Belasco oferece um atrativo que nenhuma outra tem, a única sala de aromas da América Latina. Outras vinícolas interessantes em Laurent de Cuyo são a Chaval Ferrer, Alta Vista, a família Cassoni, a Luigi Bosca, que produz o vinho Finca La Linda, que é delicioso, a Nieto Senitiner, Renascer, a Ruca Malém, a Séptima, Tapiz, a Terraça de Los Andes, que pertence ao grupo Chandon e produz apenas vinhos, e muitas outras. Outra região é a Maipo. Este distrito concentra algumas das bodegas mais antigas e tradicionais da região, onde é possível fazer atividades que fogem do comum, como, por exemplo, andar de bicicleta pelos vinhedos, olha que coisa mais linda, fazer um passeio de balão, também sobrevoando os vinhedos. Não deixe de fazer esse passeio de jeito nenhum. A Trapiche é uma das vinícolas que tem nessa região, aliás, uma das maiores e mais tradicionais vinícolas da Argentina. A visita com degustação é uma das mais procuradas pelos turistas e permite resgatar um pouco da história do local. A família Zucardi foi a grande responsável pelo desenvolvimento do enoturismo na região de Mendoza. Também é uma das mais procuradas pelos turistas e oferece diversas atividades que vão muito além da visita com degustação, como aula de culinária, o passeio de balão. Os voos acontecem no início da manhã ou à noite. E a 60 metros de altura, você degusta um delicioso espumante, vislumbrando uma belíssima paisagem. Nada mal, né? O almoço deles é fantástico. E você ainda pode visitar a fábrica de azeite. Eu fiz uma degustação de azeite lá e achei bem interessante. Outra vinícola é a La Rural. Nela há um museu do vinho, que conta a história da vinicultura da região de Mendoza, com exposição de diversos objetos antigos que eram utilizados na produção da bebida. Entre os seus rótulos está o Rutini, é um vinho bem conhecido aqui no Brasil. É um dos vinhos mais conhecidos na Argentina também. Outra bodega, Trivento, é linda, com vinhos excelentes. Apesar de nova, já é considerada uma das 5 melhores da Argentina. Realmente eu recomendo a visita. Tem outras vinícolas também na região de Maipo, como a Finca Fleischmann, a Lopes, a Tempus Alba, a Vistandes, dentre outras. Tem que visitar todas. Outra região, Vale do Uco. É localizada a cerca de 100 quilômetros do centro de Mendoza e relativamente nova em relação à produção de vinhos quando comparada com as outras duas regiões. Emoldurada pela Cordilheira dos Andes, o vale possui modernas bodegas com produção artesanal. Além dos parreirais, a sua paisagem tem campos, rios e montanhas com picos de neve, são fantásticos. As minhas dicas de bodega nessa região são: a Salenten é uma das maiores e mais visitadas da região. A sua propriedade é um verdadeiro complexo cultural, com arquitetura moderna, objetos de decoração, galeria de arte e grandes esculturas ao ar livre. O restaurante é excelente e com um belo visual para as montanhas. A Andeluna, outra grande vinícola do Vale de Uco.
Tem um estilo mais rústico e também proporciona um belo visual dos vinhedos, com as montanhas ao fundo. Possui diferentes tipos de degustação e seus vinhos já receberam vários prêmios internacionais. Bodega Au Fournier é uma das mais tecnológicas que eu conheci. A sua construção parece uma nave espacial, lindíssima. A cava subterrânea é maravilhosa. Você pode almoçar por lá também, o restaurante tem capacidade para 60 pessoas. Outras vinícolas da região do Vale de Uco é a Benvenuto della Serna, a Clos de los Siete, que é um grupo formado por 7 vinícolas, a Domaine Bousquet, dentre outras. O ideal é visitar até 3 vinícolas no mesmo dia e fazer o almoço na última delas. Agora fique à vontade para conhecer quantas você quiser ou aguentar. O importante é que você conheça todas as regiões de Mendoza. Outro tour interessante é ser enólogo por um dia. No início do passeio, você aprende tudo sobre a uva Malbec, incluindo o desenvolvimento da uva e o envelhecimento da bebida. Depois, como um verdadeiro enólogo, todos os participantes selecionam vinhos para produzir uma mistura única e o júri escolhe um vencedor. É uma experiência bem interessante e diferente. A Olivícola Boutique Paz Rai é uma empresa localizada em Mendoza que produz azeite extra virgem e frutas secas. Eu tive a oportunidade de conhecer o processo de fabricação, fizemos uma visita técnica e degustamos os azeites e alguns produtos, como uma pasta de tomate maravilhosa. Aliás, diga-se de passagem, os tomates mendocinos são espetaculares, de um sabor ímpar. Para dar um descanso ao corpo e ao fígado, que tal conhecer um pouco mais da cidade? É mesmo um intervalo entre as bodegas e tudo o que a cidade pode oferecer. O passeio vale a pena. O centro é bem arborizado e as ruas são tranquilas e seguras, mesmo durante a noite. Caminhe ao longo de toda a Peatonal Sarmiento e aproveite para visitar as principais praças da região, que é a Independência, Espanha, Itália, Chile e San Martín. São perfeitas para um descanso ao longo do dia, além de serem ponto de encontro cativo dos mendocinos. O Peatonal Sarmiento é um trecho de 3 quadras que liga a Plaza Independência à Avenida San Martín. É um dos mais belos passeios de Mendoza. Ao longo de 3 quadras, com circulação apenas para pedestres, você poderá caminhar em meio ao verde das grandes árvores, ou simplesmente ver a vida mendocina passar tomando um delicioso espumante. A rua é repleta de bares e restaurantes, com mesas ao ar livre para todos os gostos. Lá, o movimento vai do início da manhã ao final da tarde. É difícil escolher aonde sentar-se. Agora, com sorte, você poderá ver um dos shows de rua, sempre com boa música que acontece por lá. A Plaza Independência é a maior praça da cidade. No entorno dela, a 2 quarteirões de distância, você também poderá visitar as praças San Martín, Chile, Itália e Espanha. Todas são ótimos pontos para descansar depois de um longo dia de passeio. Não deixe de visitar o Parque General San Martín. Passando pelo imponente Portão de Ferro, você vai descobrir uma das mais belas regiões da cidade. A área de 400 hectares abriga várias praças, lagos, chafariz, parques infantis e espaços para piqueniques e churrascos, claro. Além do zoológico, tem o Museu das Ciências Naturais e Antropológicas, um clube de golfe e o anfiteatro Frank Romero Day, onde acontece a festa da vendímia. A vendímia nada mais é do que a celebração de todo o trabalho feito durante o ano. O evento ocorre em março. A festa adquiriu importância através dos anos e se consagrou como mais importante do país. Além disso, se encontra entre as 5 maiores festividades do planeta. Entre as alamedas arborizadas, não faltará um cantinho para relaxar, caminhar ou dar uma volta de bicicleta, que pode ser alugada na entrada principal do parque. Ou você poderá optar
por um passeio em um ônibus panorâmico, aquele com vista aberto. Ele tem a saída da Plaza Independência, ele faz todo o parque até chegar ao Cerro de la Glória. O parque está aberto 24 horas, todos os dias da semana. Vamos a um breve intervalo e voltamos com mais dicas sobre Mendonça. Fique por aí! Voltamos com mais dicas sobre Mendoza, na Argentina. Localizado a 35 quilômetros de Mendoza, o Vale de Cacheuta é famoso pelas águas termais. Lá você usufrui do spa com hidromassagem, gruta termal, ducha escocesa e piscinas de relaxamento. Um passeio para quem quer realmente relaxar. Outro passeio legal para fazer em Mendoza é o Alta Montanha. Esse tour é indicado para quem não tem nenhuma prática, muito menos habilidade, em escaladas ou longas caminhadas, porque você faz de ônibus. O passeio tem paradas estratégicas em pontos clássicos da região, como o Dique Potrerilhos, cujo reservatório abastece a área da região. O Parque Provincial Aconcagua, onde o visitante tem uma pequena amostra do monte conhecido como o Teto das Américas, e o Cristo Redentor, é um monumento localizado a 4.200 metros de altitude na fronteira com o Chile, marcando a fraternidade entre os dois países. No caminho encontra-se o pequeno povoado de Las Cuevas e a Puente del Inca. A Puente del Inca surpreende pela grandiosidade da ponte natural sobre o rio Caves. A paisagem é completada pela Cordilheira dos Andes ao fundo. No século passado, um grande hotel aproveitou a fama das águas termais e construiu por lá uma sede que prometia a cura de muitos males. O negócio funcionou bem até uma avalanche destruir todo o local. Sobraram apenas a capela e as termas. Hoje as ruínas fazem parte da paisagem. Você encontrará por lá pequenas barracas de artesanato que vendem objetos produzidos com a mesma formação rochosa da ponte. Olha só que bonito que é o lugar. Muito bonito, né? O ponto final de um dos mais populares tours de Mendonça, o Aconcagua, é uma visita obrigatória. Mendoza é o tipo de cidade que dorme tarde, efeito causado pela siesta que eu falei anteriormente. O jantar começa mesmo lá pelas 21 horas. E se ele começa tão tarde, imagina as casas noturnas. Vai enfrentar a balada mendocina? Esteja preparado para uma longa maratona. O turismo gastronômico tem na noite o seu ponto alto, quando são servidos nos restaurantes os menus mais elaborados. É hora de deixar as bodegas de lado e experimentar as delícias do centro de Mendoza. Excelentes experiências não faltam. Se estiver na dúvida quanto a onde comer,
Tente uma volta pela Avenida Sarmiento, até o trecho da Peatonal. São tantos restaurantes que certamente algum vai lhe agradar. Para quem está disposto a encarar um trecho de estrada, a região de Chacras de Coria é um dos melhores polos gastronômicos de toda a província. Lá também estão concentradas as boliches, ou boates, como são chamadas por lá. As casas noturnas não abrem antes da 1h e funcionam até o amanhecer. Tá animada, né? Se você pretende estar inteiro para o dia seguinte, mas ainda assim quer curtir a noite, sente-se em um dos bares da Avenida Aristides Villanueva. O estilo vai do clássico argentino ao pub irlandês. E o público é, na maioria, jovem. Aos que buscam um pouco de emoção, Mendoza oferece alguns cassinos que prometem fazer a felicidade dos melhores jogadores. A vantagem é que eles abrem também durante o dia. Para quem gosta de uma jogatina, dentro do Hotel Parque Hyatt funciona um dos mais elegantes cassinos da cidade. O ambiente tenta reproduzir os cassinos europeus e o espaço conta com serviços exclusivos para bons jogadores. Mesmo quem deseja apenas dar uma volta pela cidade não irá se decepcionar. As ruas, especialmente na região da Plaza Independência, permanecem muito movimentadas até depois da meia-noite. É um convite para um longo passeio. Para quem gosta de esportes radicais, fiquem atentos ao calendário da maratona, que neste ano de 2017 ocorre em abril. Se está com dúvida aonde ficar, fique atento a esta dica. Algumas bodegas oferecem hospedagens românticas, rústicas ou luxuosas, com todos os mimos que você merece. É realmente sensacional. Então, qual é a dúvida? Hospedar-se nas bodegas custa bem mais e elas ficam muito afastadas da cidade. Se a ideia é curtir o lado campestre de Mendoza, esta é a sua melhor opção. Porém, se você gosta de viver a cidade, pretende conhecer a vida noturna, os cassinos, as dezenas de restaurantes e bares, que tal hospedar-se na área urbana de Mendoza? A Plaza Independência marca o centro da cidade e todos os hotéis próximos a ela estão muito bem localizados. Como Mendoza é pequeno, será difícil escolher um hotel que esteja realmente em uma região ruim. A cidade é convidativa para passeios a pé. As ruas são muito agradáveis para caminhar. Agora, que tal ficar nos dois tipos e curtir as duas experiências? É trabalhoso, faz e desfaz mala, sim, mas é diferente, as opções são diferentes e bem prazerosas. A expectativa em torno da comida argentina é sempre das melhores. Excelentes cortes de carnes, aliados a vinhos de alta qualidade. Não pode dar errado. E nesse quesito, Mendoza é imbatível. Os restaurantes atendem os paladares mais exigentes. É hora de fazer aquele tão sonhado turismo enogastronômico, a preços bem mais em contas do que aqui no Brasil. Os vinhos não estariam completos sem pratos deliciosos, e esse é um dos principais focos de quem busca Mendoza, o turismo enogastronômico. Aliar vinhos de qualidade e refeições espetaculares remete a um verdadeiro jantar dos deuses, neste caso, o deus Baco. Guarde boa parte do seu tempo para almoços e jantares dos sonhos, pois eles podem durar mais de 3 horas. E acredite, não será nenhum sacrifício permanecer à mesa. Esqueça a economia em comida. Mendoza não é lugar para viver de empanada e chouriço. Invista em menus de degustação inesquecíveis. Almoço com vista para as cordilheiras dos Andes, aquele jantar harmonizado com os melhores vinhos da casa, não faltarão opções para tornar a sua estada na cidade deliciosa. O almoço pode fazer nos restaurantes das dezenas de bodegas. A maioria apresenta um menu de degustação fixo de 5 a 8 pratos, sempre harmonizado com o vinho da casa. Prepare-se para comer muito! Os menus são bem servidos. Não se esqueça de fazer a reserva com antecedência, de chegar na hora marcada,
Muitas bodegas oferecem um almoço e até piquenique ao ar livre. Uma delícia. Agora umas dicas básicas. A língua oficial na Argentina é o espanhol, porém é comum que as pessoas falem bem o inglês e o nosso portunhol. Você não vai ter dificuldade de comunicação lá. Algumas bodegas já têm brasileiros trabalhando e fica fácil acompanhar a explicação de tudo. A moeda oficial é o peso argentino, mas o dólar e o euro são bem aceitos. Para entrar na Argentina, os brasileiros não precisam de visto, mas os únicos documentos aceitos são o passaporte ou o RG. Nenhum outro documento é aceito, ok? Uma das dicas mais importantes que eu dou para quem viaja é: não deixe de fazer o seu seguro de viagem antes de sair do Brasil. Em caso de perda de documentos ou bagagem, problemas com passagem, problemas de saúde, é fundamental fazer um seguro de viagem. Imprevistos acontecem e é muito importante a cobertura de um cruzeiro específico para a viagem. Isso pode tornar o seu passeio mais tranquilo, acredite. No mais, aproveite esta cidade que é acolhedora, especial e simplesmente fantástica para quem ama vinho. Você pode acompanhar a nossa programação pelo nosso site www.vv8.tv.br, pelas nossas redes sociais do Facebook e do Instagram como VV8 TV e ver tudo o que está rolando na programação. Além disso, mande uma sugestão para o nosso WhatsApp, é 19997180888. Para saber qual o melhor roteiro se encaixa no seu perfil, não deixe de consultar o seu agente de viagens. Ele vai te dar as melhores opções para que a sua viagem seja inesquecível. Nos vemos no próximo Fazendo as Malas com mais dicas de um novo destino. Até lá! A família Cassone, a Luigi Bosca, que Pode voltar, cara, que tá correndo demais. Depois eu vou virar pra cá. Pode falar? Como o Dick Aí passa. Para aí. Potrerilhos. É isso, Pra que eu ponho esses nomes também? Como o Dique Potrerilhos, cujo reservatório abastece a área da região. Não fala que eu tenho que falar. Não fala que eu tenho que falar de novo. Os restaurantes atendem os paladares mais exigentes.